Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome. Com a presença de 7 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes de passar a leitura do expediente do dia para o secretário, eu queria que ficasse registrado, que todos os vereadores tomassem conhecimento. Foi protocolado nesta Casa de Leis, o mês passado, um abaixo-assinado contendo mais ou menos 1.500 assinaturas, protestando o pedágio que se encontra na entrada de nossa cidade. Esse abaixo-assinado foi protocolado pelo senhor Vanderlei Roque Bertin. Então, que todos os vereadores fiquem à vontade para correr atrás dos seus deputados, fazer um trabalho político para que possa mudar essa situação. Apesar que já foi esclarecido que nós já estamos trabalhando há tempo com relação a isso. Então, seria isso, companheiros. Eu passo... Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia uma indicação que eu fiz. É possível? Eu consulto o plenário. Está inclusa a indicação do vereador Antônio. Passo a palavra ao secretário. Projeto de lei número 39 de 2011 do Poder Executivo. Substitui anexos integrantes da lei número 1121 de 15 de nove de 2011, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2012. Projeto de lei número 40 de 2011, Poder Executivo. Estima a receita fixa, as despesas para o exercício financeiro de 2012. Requerimento número 53 de 2011, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Pela ordem, senhor presidente. O vereador ausente, não pode ser colocado nenhuma proposição. Fica retirada a propositura do vereador. Os 3 requerimentos, então. Sim, vereador. Moção de congratulação número 61 de 2011 ao doutor Edson Roberto Rodrigues Costa e ao doutor Nerino Baldini pelo recebimento, através da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, a medalha do mérito de autoria do vereador Dr. Antônio Miguel. Moção de congratulação número 62 de 2011 ao Instituto Nossa Senhora Aparecida pelos 60 anos de fundação, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Moção de pesar número 63 à família do padre
José de Andrade Geraldo, de autoria do vereador Emerson José Fessina, subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 124, de 2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica o Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, efetue a dedetização de nossa cidade. Indicação número 125, de 2011, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião. Indica o Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de limpeza do Córrego dos Lopes, no perímetro urbano. Indicação número 126, de 2011, de autoria do vereador Emerson José Fessina. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de contratação de mais um farmacêutico para atender a rede básica de saúde. Indicação número 127, de 2011, de autoria do vereador Antônio Miguel. Indica a mesa diretora da Câmara Municipal que oficie a prefeita municipal para que providencie estudos junto aos órgãos competentes do governo do estado, objetivando um novo acesso da rodovia Marechal Rondon para os bairros do Alto Seminário. Passamos agora ao grande expediente do dia, uso da tribuna em tema livre dos senhores vereadores. Convido o vereador Anselmo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, está ainda em ebulição em nossa cidade a política, as filiações, a correria, como é natural num processo democrático, né? Essas filiações, todos os partidos se preparando para se organizarem para o pleito do ano que vem. Eu vou fazer só uma reminiscência aqui, que eu cheguei nessa cidade em 1990, e do período que eu cheguei até hoje, já estou ocupando a minha 4ª legislatura como vereador, e dos 5 ocupantes da cadeira no pátio municipal da prefeitura, 3 foram, e uma ainda é, do PSDB. Um foi o Dr. Antônio, com quem eu me iniciei na vida política, através do PMDB, e só teve o Zelão Pavan, do PFL e do DEM depois. Os demais, nesta minha trajetória política, foram do PSDB, e hoje a nossa prefeita é do PSDB. Por que eu falo isso? Eu falo isso para só dar uma dimensão desse partido, Partido da Social Democracia Brasileira, do Brasil. É um partido que hoje ocupa também a administração estadual. Partido bastante respeitado e que merece o respeito de todos os demais partidos. A gente tem visto várias críticas em decorrência de algumas perdas de membros do partido, principalmente do PSDB, mas isso é natural na vida política. Nós temos que saber que ninguém é insubstituível, né? Todos são importantes, mas existe vida depois das mudanças. Os partidos continuam. O partido nosso vai continuar forte. E com certeza, no ano que vem, o PSDB vai estar aí, disputando sim o cargo majoritário da cidade e também cargos da proporcional.
Eu digo que ninguém é substituível e vou citar um exemplo. Existe muita semelhança entre a política e o futebol. Eu há pouco estava conversando com meu colega, o Dr. Antônio, sobre a seleção do Brasil de 62, e agora me vem a ideia, esse realmente é o fato que eu perguntei a ele. Quem foi o maior jogador do Brasil? Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Copa de 58, foi para a Copa de 62, ele foi substituído. O melhor jogador do país foi substituído por Amarildo, que fez uma façanha nessa Copa de 62, e o Brasil foi campeão do mundo em 62, na Copa do Chile. E por que eu faço essa comparação? É a mesma comparação que eu faço na política. Se nós pegássemos o Pelé, com toda a genialidade dele, e colocasse o Pelé na seleção do Iraque, seria campeão do mundo? Creio que não. Por quê? Porque sozinho ninguém faz nada. E sozinho, se não tiver um grupo coeso, ninguém vai a lugar nenhum na política e no futebol. Nenhum jogador ganha sozinho um jogo. Tem 11, por isso que tem 11. Precisa jogar em conjunto. E na política é a mesma coisa. Então, se algum político pensa ou pensou que ao sair do partido em que ele se fortaleceu, em que ele se destacou, ele vai para um outro partido e somente a presença dele vai definir uma eleição, está redondamente enganado. É a mesma coisa que eu acabei de citar, o Pelé. Precisa de uma equipe, precisa de vários integrantes. Se não acontecer isso, pode esquecer, não se ganha nem a partida de futebol e nem a política, como já aconteceu aqui em Conchas. Eu costumo sempre voltar um pouquinho para o passado para ver como é que pode ser o futuro. Quem sai candidato, às vezes não chega candidato na eleição. Nós tivemos exemplo dentro do PSDB, que no dia da convenção, o candidato favorito não foi o candidato do partido, e o outro que entrou ganhou a eleição, foi prefeito. Então, é muito importante a gente analisar tudo isso, até para que as pessoas pensem muito na política, mas pensem muito também no que se pode fazer com a política em prol do povo. Porque prometer, falar e depois assumir e não fazer, o povo marca. O povo cobra. E como que o povo pode cobrar? Através do regime democrático? Nas eleições. Né? Eu vi aqui nos nossos jornais, que eu costumo, sempre que eu posso, dar uma olhada, e em um jornal tem um tucano num caixão com o bico de fora. E no outro tem uma pá desenterrando, pelo aspecto, não vou falar que é ele, mas possivelmente um homem forte da política de Conchas. Né? Veja que incongruência. Então, o tucano não morre, porque vão buscar, vão desenterrar de onde ele morreu, para trazer de volta a vida, segundo está aqui no jornal. Né? Eu digo isso por quê? Porque, volto a falar, o PSDB é um partido muito forte, um partido que formou grandes políticos, tanto formou que um político que foi prefeito, que eu respeito, hoje está no PMDB, e cogitado para ser candidato a prefeito. Não sei se vai ser, e se for candidato, um candidato fortíssimo. Mas ele teve sua base no PSDB. Os candidatos que estão saindo do PSDB são nomes bons, nomes que qualquer partido aceitaria. Né? Então o PSDB não é um partidinho qualquer. O PSDB é um partido de nome, um partido conceituado, um partido respeitado. Né? E nós temos que pensar nisso, mesmo porque, em política, a gente tem que aguardar até o dia da convenção. Os políticos nunca sabem, os partidos não sabem o que vai acontecer até lá. Pode ser que quem hoje está desdenhando, amanhã
encontra a porta fechada no partido que poderia ser um aliado para vencer uma disputa. Em política é como a vida. O que a gente faz hoje aqui, a gente tem que saber o que está fazendo hoje, porque a gente vai virar a esquina e pode encontrar com a mesma pessoa que a gente está aqui hoje. E se a gente prejudicou, depois a gente não vai conseguir ajuda lá na frente se precisar dela. Né? É por isso que eu chamo a atenção de todos para fazer, sim, política partidária séria, política que realmente melhore a vida dos cidadãos conscientes, mas sem denegrir, sem ataques, sem baixar a campanha a essa, nem gozação, mas essa tentativa de denegrir um partido político que é muito forte. E vou falar mais, o partido político não é uma pessoa. O partido político PSDB de Concha não é a prefeita. O partido político de Concha do PSDB é um grupo, são várias pessoas, é um grupo. Né? Todo esse grupo está aí. Amanhã, quem vai decidir quem é o candidato? A convenção vai escolher. Nós temos vários nomes. Né? A prefeita é o primeiro nome, um nome fortíssimo, mas nós temos mais nomes dentro do partido. Então, o PSDB não está morto para ser enterrado, pelo contrário, até porque não se fecha o caixão com o tamanho do bico que ele tem, ninguém vai conseguir fechar o caixão, porque o bico vai ficar para fora, e o bico ficando para fora, ele vai quebrar e vai sair para a vida, vai sair voando. E eu também vi esses dias uma foto aí numa árvore, cheia de tucano lá, cantando em cima da árvore. Então, os tucanos estão vivos e bem vivos por aí, né? Então, vamos aguardar. E até voltando agora, vamos falar então desse abaixo-assinado, né? Eu acho importantíssimo, e eu faço até uma sugestão ao senhor presidente. Nós já fizemos várias indicações, vários requerimentos, várias reuniões com pessoas ligadas a essa rodovia, e até com os políticos. Vamos fazer diferente, vamos mandar diretamente para o governador. Vamos fazer um requerimento assinado por todos os vereadores, vamos grampear, só um minuto, senhor. Vamos anexar esse abaixo-assinado e vamos mandar ao governador, para que ele veja o anseio da população de Concha. É um trabalho que foi muito bem feito e não pode ficar aí nas gavetas. Né? Nós vamos mandar, vamos capear com um ofício nosso ao governador do estado de São Paulo. Só isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu convido o vereador Divaldo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, o companheiro que me antecedeu, dois assuntos bastante igual, inclusive eu até tinha preparado para falar um pouquinho com relação a esse abaixo-assinado, que isso que o senhor falou tem toda a razão. Nós já temos grande trabalho por parte dessa casa para que as pessoas tenham ciência, inclusive eu sempre sou daqueles que gostam de falar uma triste verdade ao invés de uma alegre mentira. E teve pessoas que me questionaram com relação a esse abaixo-assinado. Daí eu fui sincero em dizer que nós não, infelizmente, é quase impossível e a gente conseguir reverter essa situação que já aconteceu e é irreversível esse tipo de acerto aí entre governo e essas concessionárias. Portanto, daquelas luzinhas que eu sempre gosto de dizer que está bem no fundo do túnel, que de repente a gente pode reacender a chama dela, seria, como alternativa, a gente também está solicitando junto ao governo do estado, tem uma previsão mais ou menos de gasto de R$1.300.000 parcial, para que a gente pudéssemos, que o município, aliás, uma parceria entre os dois municípios, Conchas e Pereiras, para que a gente conseguisse asfaltar essa estrada municipal. Aí sim seria essa luzinha no fundo do túnel, como eu falo para as pessoas, que seria um pedágio alternativo, uma praça de pedágio alternativo por parte da concessionária, como já acontece em algumas outras cidades, principalmente do estado de São Paulo.
Do contrário, infelizmente, aliás, o então secretário-geral do Alckmin, na gestão passada, ele mesmo chegou a falar isso para a gente, que infelizmente não tinha como reverter essa situação. Mas, enfim, tudo vale. E quando a gente faz uma solicitação em grupo, eu acho que é muito mais, o assunto se torna bem mais relevante e, de repente, a gente pode ter aí, por que não, conseguir sensibilizar o governo. Nós temos, sim, duas alternativas, mas a melhor, no meu ponto de vista, no meu humilde entender, eu acho que seria, para o governo do Estado, 1.300.000 parcial, não seria absolutamente quase nada, para poder desafogar e assim voltar a aquecer de novo o nosso vínculo comercial que tínhamos com Pereiras, que eu sou vítima disso, como comerciante que sou, eu sou vítima disso. Reduziu no mínimo 30% as vendas depois da chegada desta praça de pedágio, que infelizmente para o nosso município foi um retrocesso, como diz o doutor Antônio. Outro assunto também, senhores vereadores, por isso que eu falei que dois assuntos são iguais, envolve um pouquinho a parte política. Eu sou um vereador, como todos é de conhecimento de todos, que já fui eleito pelo primeiro mandato, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, tenho meu companheiro, Lucas, e eu me lembro que quando começou a nossa legislatura, naquele dia 1º de janeiro, que a gente falava, eu me propus a deixar o logotipo do meu partido guardado na gaveta e trabalhar para o município. Todos têm conhecimento disso. Desde a primeira vez eu falei. E até hoje eu acho que na medida das minhas possibilidades, que não são grandes, mas enfim, a gente na medida do possível vai lutando para poder chegar ajudar assim trabalhar para o bem comum. E eu acho que eu estou fazendo a minha parte, com certeza. Eu já falei isso até para a prefeita, nós somos oposição de partido, mas eu acho que a oposição, aliás, eu acho que a lei é um pouco errada no meu entender. Ela devia de poder fazer esse tipo de transição, processo de transição política, aí de sai e entra e não sei o quê, pouco mais próximo das eleições, daria mais ânimo para que os políticos pudessem trabalhar mais juntos, porque daí fica um ano e pouco antes, já começa a rivalidade política a partir de agora. Então, o sangue começa a esquentar, as pessoas são ser humano, todo mundo sabe disso, e todo ser humano está sujeito a ficar nervoso, a criticar o outro, porque não sei o que, e tal. E com isso, quem perde é o cidadão de bem, é o cidadão comum, é aquele que vota nos políticos. Então, eu acho que o logotipo do meu partido, eu vou abraçá-lo, o número 40, no dia 3 de julho do ano que vem. Só isso, senhores presidentes, senhores vereadores. Eu convido o vereador Divaldo para que assuma a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao abaixo-assinado protocolado nesta casa, o vereador Anselmo fez uma boa sugestão. Eu acho que a esperança é a última que morre. O senhor Vanderlei citou como exemplo a cidade de Boituva, o pedágio ali instalado. Nós podemos tirar isso como exemplo e correr atrás, quem sabe nós seremos contemplados com a isenção dos veículos da cidade de Conchas. Então nós estaremos trabalhando junto para que isso se concretize. Eu queria fazer só
esclarecimento para os nobres companheiros com relação à audiência de segurança pública, a qual eu não pude estar presente. Uma audiência realizada por este vereador, a qual vem trabalhando juntamente com os demais companheiros para a vinda de um delegado titular para a nossa cidade. Eu participei de uma reunião junto ao CONSEG, com o presidente da Associação dos Bairros Altos, a imprensa local, promotor de justiça, comandante da Polícia Militar, junto com a vereadora Eva. E nesta reunião, a classe política foi bastante cobrada com relação à falta de um delegado titular. Então, foi colocado para todos os presentes a nossa situação, as tentativas da vinda de um delegado para a nossa cidade, inclusive eu me aproveitando de uma viagem para Brasília com o líder do governo estadual, para que agendasse uma audiência pública na Secretaria de Segurança Pública, onde eu convidei todos os companheiros para que participasse dessa audiência, para que uníssemos forças para, quem sabe, conseguirmos o nosso objetivo. Então, naquela reunião junto ao CONSEG e demais autoridades, eu me vi na situação, na responsabilidade de tomar uma providência, agendando esta audiência pública, convocando o delegado seccional. A vereadora Eva estava presente e pode confirmar isto. Sabendo de toda a situação, foi uma maneira, talvez, de trazer o delegado seccional para que ele se sensibilizasse com a nossa situação, com a participação pública dos cidadãos conscientes, ele se sentisse sensibilizado e cedesse com relação à divergência que ele tinha com o nosso delegado anterior, Dr. José Luiz Teixeira, que ele era o responsável naquele momento pela falta daquele delegado. Nós sabemos da dificuldade da Polícia Civil hoje, com relação a concurso público, contratação de delegado. O doutor Anselmo conhece bem os trâmites e colocou bem a dificuldade da Polícia Civil em nosso estado. Mas para mim concluir este assunto, eu queria deixar bem claro que isso não foi uma iniciativa individual, e sim para passar para todos os cidadãos que a classe política vem trabalhando e vem correndo atrás. Mas tem hora que a gente, na condição de presidente, tem que tomar certas atitudes e não podemos participar todos. Convidei todos para fazer parte da reunião. A reunião foi válida, ficou claro que nós estamos correndo atrás, só que a responsabilidade não é nossa, só nossa, infelizmente. Um outro assunto que me traz a esta tribuna, infelizmente, nós tivemos algumas perdas, o Partido Democratas, esta semana. Perdemos alguns aliados, companheiros, como o vereador Nilton Aliberti, vereadora Eva Campos, apesar de algumas divergências
entre eu e a vereadora, mas simplesmente num propósito de brigar por uma melhor por esta cidade e melhores condições de trabalho para ambos. Perdemos alguns filiados também, mas eu queria que ficasse claro que o Democratas perdeu aliados, mas não perdeu sua identidade. E mesmo com essa separação, eu tenho certeza que para um propósito de um melhor para a nossa cidade, nós estaremos unidos lá na frente. Eu recebi alguns telefonemas de alguns moradores do Jardim São Benedito e fui até o local para ver a situação. Eles reivindicam a construção do muro de arrimo, que na verdade, como já foi falado anteriormente, cobrado pelos demais companheiros, esse muro de arrimo virou uma novela. Me parece que uma construtora pegou a referida obra, deu início e parece que já abandonou os serviços. Mas aqueles moradores merecem uma satisfação concreta, como o vereador Nilton já comentou nesta casa, as chuvas estão vindo por aí, são muitas terras espalhadas nos quintais dos moradores, dificultando o acesso às suas residências, área de serviço, inclusive se vierem as chuvas, pode danificar e comprometer toda o escoamento de esgoto de suas residências, causando entupimento. Então eu espero que o setor de obras esteja me ouvindo, que amanhã eu estarei cedo na prefeitura, querendo algumas informações para passar para esses moradores, para toda essa população do Jardim São Benedito que vem aguardando essa obra há tempo. Não é possível uma satisfação concreta para esses moradores. Eles têm que se organizar e ser tomada soluções. Eu fui procurado pelo senhor João Valdrigue, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Eu cheguei a comentar nesta casa, em sessão anterior, com relação a implementos na Casa da Agricultura no tempo, sem uso, devido a algumas burocracias, e havia sugerido também, devido à falta de trator agrícola e a sobra de implementos agrícolas, que cedesse ou alugasse esses implementos para os produtores rurais. Como eu havia dito, os produtores rurais não querem nada de graça, eles querem colocar seus serviços em dias, sendo que nós estamos em época de safra, preparação de solo. Só para concluir, senhor presidente, o senhor João Valdrigue falou que foi feito um estudo com as cidades vizinhas, com os municípios vizinhos, e isso já vem sendo feito nas cidades vizinhas. O aluguel deste implementos, um valor simbólico, está de parabéns, seu João Valdrigue, por sensibilizar com o problema ali na Casa da Agricultura. Vai ser de grande relevância para os nossos produtores. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Não havendo mais ninguém inscrito no uso da tribuna, eu retorno a palavra para o presidente. Passamos agora à ordem do dia. Discussão e votação. Moções 61, 62 e 63. Em discussão. Senhor presidente, Sim, senhor vereador. eu queria discutir a moção 61. Queria pedir para os colegas aprovarem a moção. Hoje, senhor presidente, a Câmara Municipal de Laranjal Paulista reconhece o trabalho dignificante que esses dois profissionais médicos fizeram em Laranjal Paulista, o Dr. Edson Roberto Rodrigues Costa e o Dr. Nerino Baldini. E eu, como colega e hoje vereador nesta Câmara, quero estender estas congratulações a esses dois importantes médicos da região pelos relevantes serviços que eles prestaram na década de 70 à nossa cidade. Portanto, senhor presidente, essa moção é reforçar o título de honra ao mérito que esses médicos tiveram em Laranjal Paulista e citar o trabalho que eles fizeram por muitos anos na cidade de Conchas. Seria isso, senhor presidente. Espero dos meus colegas a aprovação dessa moção. Eu queria ler uma pequena biografia do finado padre Geraldo, já lembrado na sessão passada pelo meu companheiro Lucas. É um pequeno histórico que eu acho que se faz necessário. Padre José de Andrade Geraldo, nascido em 19/4/1916, cidade de Ainaba, ex-Bebedouro, estado do Ceará. Filho de Raimundo Carlos de Andrade e de Maria Criselides de Andrade, religioso da Sociedade do Divino Salvador, padres salvatorianos. Padre Pedro se formou em São Paulo entre os anos de 1928 a 1939, no seminário da Congregação, fazendo os cursos de Filosofia e Teologia. Depois de sua ordenação, realizada há mais de 70 anos, no dia 8 de dezembro de 1939, continuou residindo e trabalhando em São Paulo. Veio para Conchas em meados de 1950 e foi pároco da Igreja Matriz em 6/6/1960 até 19/9/1968, sendo o primeiro pároco salvatoriano de Conchas. Grande idealizador, com espírito empreendedor, construiu o Instituto Nossa Senhora Aparecida, seminário, a Igreja Matriz, buscando recursos com empresários de diversas cidades como Jundiaí, São Paulo e outras, bem como a população conchense. Aliou-se ao senhor Gregório Marcos Garcia, que utilizou muito de seus recursos próprios na construção da Santa Casa de Misericórdia de Conchas, onde o terreno havia sido doado pelo senhor Alexandre José Padre Geraldo. Desempenhava a função de pedir recursos junto à população e assim foi sendo concluída a Santa Casa. Querendo desligar-se da sua congregação, foi para o Rio de Janeiro fazer uma experiência pastoral. Em 12 de fevereiro de 1969, foi provisionado como pároco da paróquia Santa Inês, em Senador Câmara, em 1970.
depois de cumprir as exigências canônicas, foi incardinado na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Também atuou com provisão de 17 de julho de 1971 na função de capelão do Colégio Angerolum, situado no bairro Santa Teresa. Em 10 de maio de 1978, foi nomeado como pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Caxambi, função que exerceu por mais de 30 anos. Procurado com os mais pobres, fundou o Centro Comunitário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, creche, já com 21 anos de existência. Em 27 de agosto de 1976, através do projeto de resolução número 376, de autoria do vereador Milton Ribeiro Teixeira, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Conchas a concessão de título de cidadão conchense ao reverendíssimo Padre Pedro José de Andrade, Padre Geraldo. Faleceu na manhã da terça-feira, dia 27 de setembro de 2011, aos 25 anos, pároco, emérito e residente da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Caxambi, Rio de Janeiro. Então tinha uma preocupação desta casa, de uma grande parte de cidadãos conchenses, em homenagear o Padre Geraldo. Então nós fomos buscar nos anais desta casa todo este histórico, e nós gostaríamos de fazer uma última homenagem para o Padre Geraldo, mas infelizmente não foi possível. Então eu queria o apoio dos senhores a essa moção. Não havendo discussão, coloco as moções 61, 62, 63, 2011 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Moções números 61, 62 e 63 aprovados por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Passamos agora à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o companheiro Emerson pela moção de pesar aos familiares do Padre Geraldo. Com certeza é o seu sobrinho que vai receber, padre também, Padre Alencar. E só uma curiosidade, ou uma providência, nós estamos comemorando os 60 anos de fundação do nosso seminário Nossa Senhora Aparecida, ao qual o Padre Geraldo foi grande incentivador e idealizador. E o Padre Geraldo, só a título de conhecimento, escolheu Nossa Senhora Aparecida como padroeira do seminário, porque a sua cidade natal, ainda quando ele era criança, pouco tempo após ele fazer a sua primeira comunhão, a sua crisma, a capela do bairro onde ele residia pegou fogo e foi completamente destruída. E a capela era de Nossa Senhora Aparecida. Então o Padre Geraldo quis plantar também em nossa terra uma lembrança da sua terra natal. Como gratidão de ser filho conchense, ele também escolheu a padroeira de sua capela natal para padroeira do nosso seminário. Deixo aqui também as minhas gratificações, a minha parabenização aos padres salvatorianos nestes 60 anos de presença em nosso município. Senhor presidente, eu fiz uma indicação nesta noite, pedindo à senhora prefeita que estude a possibilidade de detetização de nossa cidade. É impossível nós convivermos com
tantos pernilongos na nossa residência e na rua. A gente está falando aí nas ruas, está engolindo pernilongo? Não dá nem para conversar mais, nem na rua, nem em casa. Os pernilongos estão dominando. Não é que eles estão, eles já dominaram a nossa cidade. E é dever do poder público devolver a paz a todos os cidadãos contra os pernilongos. Haja visto também o perigo do pernilongo da dengue. Então, a detetização dos bueiros de nossa cidade e dos focos, dos possíveis focos, onde as larvas são depositadas, é de extrema necessidade e de extrema urgência. Então fica aqui o meu apelo, eu acredito que é o apelo de toda esta casa e de todos os cidadãos conscientes, à senhora prefeita na noite de hoje. Eu fiz uma outra indicação pedindo à senhora prefeita que estude a possibilidade da limpeza do córrego dos Lopes. O último prefeito que se mobilizou com relação a isso é o companheiro Dr. Antônio Miguel. Há 16 anos, pouco tempo que a população da Rua Amazonas, ruas adjacentes, voltaram a sofrer com as inundações. É muito fácil depois, na época das chuvas, virar aquele corre-corre, caminhão e prefeitura que manda isso e prefeitura que manda aquilo. Não é disso que os moradores daquela localidade necessitam. Os moradores daquela localidade necessitam dormir, colocar a cabeça no travesseiro quando chove e não ter a preocupação se pouco tempo depois a sua casa vai ser inundada. Então fica aqui o meu apelo também à senhora prefeita, que estude com carinho a possibilidade de limpeza, desassoreação do córrego dos Lopes, pelo menos no perímetro urbano, nesse período enquanto não chega as chuvas, porque nós sabemos que daqui a pouco, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, se Deus quiser, a chuva vem ao nosso município. E, infelizmente, também acaba causando transtornos e estragos. Então, como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Depois é tarde. Ir lá fazer promessa que vai fazer acontecer, não é disso que a população precisa. Nem a população daquela localidade e nem a população da cidade inteira. A população precisa de obras conscientes e de obras feitas e concretizadas. Seria isso, senhor presidente. Eu também vou fazer uso da explicação pessoal, só para esclarecer quanto aos serviços agrícolas. Nós temos um trator no almoxarifado e a informação que eu tive esta semana é que já vai ser feita a manutenção desse trator que se encontra parado no almoxarifado. A prefeita parece que já está providenciando a manutenção do referido trator. Eu fiz também uma indicação ao Poder Executivo a possibilidade da contratação de mais um farmacêutico para a rede básica de saúde. Nós estamos recebendo algumas reclamações de cidadãos que passam pelos postos de saúde e não tem mais o devido remédio nos postos, sendo que eles teriam que se deslocar para o almoxarifado central, acho que se encontra aqui na Secretaria de Saúde. Então, com esse farmacêutico, eu acredito que haveria possibilidade de facilitar para esses usuários dependentes desses medicamentos a entrega nos próprios postos de saúde. Fica aqui meu pedido, quem sabe o Poder Executivo faz estudos a respeito e que se possa tornar realidade este pedido.
Eu passo a palavra para o vereador Nilton. Senhor presidente, senhores vereadores, quanto à limpeza do córrego dos Lopes, na gestão passada, eu e o ex-companheiro de partido Zelão Pavan conseguimos uma draga. Ficou 60 dias parado essa draga porque o IBAMA não deixou cortar nenhuma árvore para que ela seguisse o rumo do rio. Então, vereador Lucas, tem que arrumar um jeito diferente da limpeza daquele córrego, porque o IBAMA não autoriza cortes de árvores. Quanto ao trator, há tempos que eu venho falando que esse trator da Casa da Agricultura está com o motor fundido e jogado no almoxarifado. Eu acho que um trator seminovo não pode estar naquela situação. Tem que trabalhar, fazer com que o povo de Conchas, o povo rural, tenha os tratores funcionando para o seu município. Quanto à detetização dos bueiros, na gestão passada foi feito 3 anos a fio o fumacê. Até nós brincava que cheirava churrasco, mas não era churrasco, era para matar pernilongo. Então esse mandato não teve fumacê, não teve detetização alguma. Eu acho que, vereador Lucas, tá certo, tem que cobrar. Eu espero que agora venha as chuvas, porque a seca está muito grande. Só que, enquanto não vir, faça a detetização. Bom, eu, quase 20 anos no partido PFL e no DEM. Eu não saí do partido perdendo os amigos. Eu decidi mudar de partido. Eu acho que eu sou amigo de quem ficou. E também quero ser amigo daqueles que eu deixei no partido. 4 mandatos praticamente. Muita conquista. Dinheiro para hospital. Dinheiro para asfalto na nossa cidade. Muitas verbas para que os prefeitos fizessem a benfeitoria que quisesse fazer. Ambulâncias. Mas o povo de Concha pode ter certeza de uma coisa. Eu saí do DEM. Eu só mudei de partido. Mas vou continuar vereador lutando e trabalhando para o povo de Conchas. Porque o DEM hoje, com amizade, eu falo que o Zelão é o pai, o Zelão e o doutor Antônio, o pai da política minha de Conchas. Um arrumou a vaga para ser candidato e outro me convidou e levou até lá. Então, gente, eu estou saindo do DEM, mas não estou abandonando o povo de Concha. Pode ter certeza. E vereador Emerson, se amanhã ou depois o senhor ou o vereador ou o Zelão Pavan seja candidato, possivelmente nós podemos apoiar, porque nós não sabemos o amanhã, nós sabemos hoje. E pode ter certeza que se nós estivermos juntos ou somos de outro lado do adversário, pode ter certeza que nós somos companheiros. Tenho certeza que eu não vou falar, não vote no Emerson porque esse cara não presta. Para mim, ele sempre foi bom. Se ele não prestou, foi para você. O Zelão Pavan, para mim, uma humilde pessoa. Ainda não conversei com ele depois da minha saída.
Mas pode ter certeza, Zelão, se você estiver ouvindo, vou na sua casa e vou tomar um cafezinho com o senhor. Só para concluir, senhor. Porque, Zelão, você mora no meu coração, Zelão. Faz 20 anos que nós somos companheiro, e não é de um companheirismo, de uma saída de um partido, que amanhã depois você não vai olhar para minha cara. E nem eu para a sua. Zelão, pode ficar sossegado, Zelão, que o amigo está aqui. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, vereador Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador. Vereador Newton, não precisa nem se preocupar muito. O PSD é um partido que nasceu grande e é um filhote do DEM. Da mesma forma que o PSDB saiu do PMDB. E outros tantos partidos que acabaram se dividindo e formando outras legendas. Então, o PSD tem que ser respeitado, a decisão de vocês tem que ser respeitada, faz parte da democracia, e torço que o PSD faça, né, por consta, faça pela população, o mesmo que vocês estão fazendo ou fizeram nos outros partidos, porque é isso que o povo quer. A sigla é importante, mas mais importante são os integrantes da sigla que trabalham em prol da população. É isso que é mais importante de tudo. Então fique tranquilo, né, e trabalhe, continue fazendo o seu trabalho, que a população vai saber reconhecer. Eu também gostaria de... Eu tive, até por levar meu menino jogar bola aí no ginásio de esportes, eu tenho olhado, e já sei que tem colegas aqui que já pediu, mas eu sei que a prefeita vai assistir esse programa, para que dê uma estudada aí, fazer pelo menos uma pintura naquele ginásio de esporte, ou uma pequena reforma, se der até esse final de ano, ou então no início do ano que vem, antes do carnaval, para melhorar o aspecto e para dar melhores condições para aquelas crianças. E eu queria também registrar e, né, enaltecer o trabalho do Tomate, esse rapaz que há tanto tempo trabalha com as crianças, desenvolve um trabalho muito grande com as crianças, tem uma paciência que é de uma irmã freira, porque a paciência que ele tem com as crianças é digna de elogio. Então fica registrado esse elogio para o Tomate e esse pedido à prefeita para que estude e viabilize uma pequena reforma e uma pintura no ginásio de esportes. Só isso, senhor presidente. Em explicação pessoal, vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero agradecer aqui e cumprimentar meus novos companheiros de partido, o vereador Omar Miranda, que não se encontra nesta noite, e o vereador Newton Liberti. Quero agradecer pela confiança, né, e cumprimentar pela coragem, né, pela decisão de iniciar, né, juntamente comigo nesse novo partido. Como o vereador mesmo disse, ele vai continuar trabalhando da mesma forma, lutando, batalhando, e tenho certeza que o nosso partido é isso mesmo. Nós vamos continuar trabalhando, lutando, como sempre fizemos, né, sem distinção de ninguém, de nenhum partido. Estamos aí abertos para conversa com todos os partidos, que nós viemos para somar, não para dividir. Então, eu quero dizer que, né, para os nobres colegas, que nós estamos aqui sim para trabalhar, para continuar batalhando em prol do nosso município. E agradeço mesmo de coração os vereadores, né, Omar e o Newton, que iniciou comigo nessa nova jornada. E tenho a certeza que nós vamos continuar trabalhando junto com todos, como sempre fizemos, né, lutando e batalhando para que possamos ter uma Conchas melhor. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Antônio. Senhores vereadores, eu fiz uma indicação à prefeita e eu gostaria que todos nós levássemos com atenção. Eu tenho brigado, há 16 anos que eu estou brigando por esse novo acesso
ao alto do seminário. Eu acho, ou nós damos um grande salto, ou vamos ficar só tapando buraco, fazendo as coisinhas simples. Eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que tem que ter um estudo importante. Esse estudo já existiu. Eu acho que deve a prefeita reunir todos nós, ir até a Secretaria dos Transportes, ver a viabilidade de se fazer este novo acesso para o alto do seminário. Senão, senhor presidente, vai ocorrer que daqui a alguns anos, com o aumento do tráfego, aquele viaduto vai ser insuficiente para dar fluxo para tudo que pode ocorrer daquele lado. Senhor presidente, senhores vereadores, a cidade está crescendo, tudo bem, é vegetativamente, está crescendo vegetativamente, mas eu acho que nós temos que dar atenção para as pessoas, e as pessoas que moram daquele lado precisam urgentemente de um novo acesso. A prefeita tem que pensar grande, e grande é um novo viaduto para aquela região. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui prefeito nessa cidade e a gente trabalhou durante 4 anos. Essa avenida, Avenida Gregório, que vai até o Trevo, era uma escuridão. Eu quero chegar no pedágio. Era uma escuridão total. Com muito esforço e com o auxílio do governo do Estado, nós fizemos a segunda pista. Com muito esforço e com recursos próprios da prefeitura, nós iluminamos essa avenida. Fizemos uma iluminação do trevo, que iluminava o Cristo, que estava de braços abertos para a entrada da cidade. E eu tinha a vontade de ver a cidade à noite. E eu fui ver a cidade à noite. Eu vinha do Trevo de Pereiras para Conchas e me senti orgulhoso de ver a avenida iluminada e via Conchas. Eu falava para minha esposa que me acompanhava falar: lá é Conchas, porque não se enxergava Conchas. Só via se enxergar Conchas quando você entrava na cidade de Conchas. E infelizmente é a mesma coisa que você fazer uma casa bonita, deixar toda iluminada, e vem uma pessoa e coloca um prostíbulo na frente da sua casa. Na realidade, esse pedágio é uma comparação grosseira. É de você fazer bonita a sua casa, tentar iluminar o Cristo que, de braços abertos, que abençoava a nossa chegada aqui na cidade, e o governo do Estado colocar um prostíbulo na frente da nossa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, só para encerrar, eu acho que a cidade de Conchas é uma cidade bondosa. É uma cidade que esquece os malfeitos. Eu não quero brigar com partido político nenhum, mas a cidade recebeu essa praça de pedágio, cobrava, mas não cobrava com o governo. O governo ganhou nessa cidade para governo estadual e governo federal. O governo do presidente Zé Serra ganhou a eleição em Conchas. Do governador Alckmin ganhou a eleição em Conchas. Então a cidade é muito bondosa, aceitou o pedágio e elegeu os governadores e o presidente do partido que fez isso para nós. Seria isso, senhor presidente, senhor vereador. Eu declaro essa sessão encerrada, marcando a próxima para
para o dia 19 de outubro, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando